Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Alesp Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre a importância de doar sangue e quando isso então é aliado, por exemplo, a pessoas com deficiência, se torna ainda mais bonito, ainda mais significativo. É para falar sobre a origem de um projeto como esse, que se chama Gotas Eficientes, que converso hoje aqui com Dom Veiga, ele que é o criador do Gotas Eficientes. Mas antes, Dom, a gente tem que começar falando sobre o Adote um Cidadão, que é a ONG mãe, matriz desse projeto e de muitos outros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana, e obrigado ao Alesp aí por estar sempre dando oportunidade a ações do bem na nossa sociedade, né? E com certeza tem muitas pessoas que fazem a diferença, né? E o Adote Cidadão é mais ou menos uma ação dessas, né? Há 25 anos, eu e mais um grupo de amigos fazemos ações socioeducativas inclusivas e também de qualificação profissional para pessoas com deficiência. Então, nesses 25 anos, a gente começou a fazer um trabalho primeiramente na área de recolocação profissional, né? Porque em 99, quando teve a lei de cotas de pessoas com deficiência, nós acabamos sendo chamados para dar qualificação para isso, porque nós tínhamos escolas de informática e eles não tinham qualificação, né? Não sabia Windows, Word, Excel, mas bem que hoje, né, a informática está cada dia mais presente no dia a dia da pessoa com deficiência. E depois de iniciarmos nessa qualificação profissional de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, a gente foi vendo que a gente poderia fazer muitas outras ações, né? Então nós começamos com trilhas inclusivas na Serra do Mar, com pessoas com deficiência. A primeira trilha tinha 15 pessoas, depois já 4 anos tinha 150. Depois a gente começou levando eles para visitar que nem o MAN, visitar algumas bienais. Depois a gente fazendo também aventuras, começamos a levar eles para surfar, levar eles para saltar de paraquedas, de paramotor, também Jeep eficiente, e a gente começou a fazer várias ações que veio trazer muito mais alegria e felicidade para a pessoa com deficiência, né? Porque às vezes muitas pessoas com deficiência, na maioria do tempo, ficam em casa sem saber o que fazer. E quando tem alguma ação, alguma coisa diferente no seu dia a dia, isso que traz alegria, né? E a gente começou a ver que a importância do nosso trabalho social de 25 anos é muito mais trazer sorrisos para a pessoa com deficiência. Isso independente da deficiência que a pessoa tiver. Sim, é independente da deficiência. Começamos no início com pessoas com deficiência, que eu até brinco, né, meio esquisito, falar assim, que nem deficiência tinha, né, porque estavam ali numa cadeira de rodas, mas sabiam utilizar um computador, tinha uma intelectualidade preservada. Então, assim, naquele momento que a gente dava a qualificação profissional, sempre para nós foi muito fácil, né, assim, não ter um membro, não ter... Então, assim, na qualificação profissional, a gente sempre foi muito rápido, né. As pessoas com deficiência, elas fazem uma diferença muito grande no mercado, porque elas são muito comprometidas. Então, assim, até para o aprendizado elas são comprometidas. Então, assim, no primeiro começo do Adote, foi muito fácil. Depois a gente foi vendo que a gente poderia não só ajudar essas pessoas, né? Então, assim, a gente começou a inventar outras ações, que vieram essas ações que algumas já estão, que nem o Ser Eficiente, está na 10ª edição e também já é um evento nacional. Dom, como você mesmo disse, grande parte das ações que partiram do Adote um Cidadão ganharam relevância nacional, como é o caso do Gotas Eficientes, que hoje acontece no estado de São Paulo, mas em diversos outros estados também. Qual é a diferença, você que há tantos anos começou a fazer isso, da sociedade realmente, da aceitação das pessoas, de entender que o deficiente é uma pessoa... como qualquer outra, e tem direito a tudo isso, que é a origem também, né, da ideia do Adote um Cidadão lá no começo. Por isso que, mesmo sendo um acaso, né, o nome Adote Cidadão, porque foi os universitários que escolheram, né, em 99, todos somos cidadãos, né? Então, assim, não há uma diferença, assim, o Adote Cidadão, ou a gente mudou muito isso e foi rapidamente. Eu nunca vi pessoa com deficiência ou pessoa com necessidade especial ou especial. Para mim sempre foi uma luta por justiça
e igualdade social. Então, assim, isso para mim sempre foi muito rápido na minha transformação, porque eu, como muitos, né, olhava a pessoa com deficiência com deficiência, mas não dela, minha, né? Então, o que foi ocorrendo, e como exemplo outros deficientes, é que a gente foi vendo que, por exemplo, por isso que iniciou o Gotos Eficientes em 1997, em 17. A pessoa com deficiência está sempre querendo receber, né? A pessoa com deficiência sempre recebe, precisa de uma ajuda, precisa de atravessar a rua, precisa de uma cesta básica, ou precisa de um emprego, mas não, né? A pessoa com deficiência doando sangue, ela está salvando até 4 vidas. Então, assim, aquilo trouxe uma diferença muito grande, não só para a pessoa com deficiência, não só para o ADOT, não só para aquela pessoa que trabalha no Hemocentro, que se alegra imensamente em estar podendo tirar sangue daquela pessoa, que vai multiplicar, que vai salvar vidas, né? E o amor que corre em suas veias, né, que a gente brincou, né, que era o início da campanha, até bem antes do Gotos Eficientes, é isso, né? O amor multiplicado através de nós como iguais, né? Então essa é a nossa ideia. Quer dizer, mudou essa relação, né? Como você disse, em vez do deficiente receber, ele passou a doar. E isso é muito engraçado, pessoal. É diferente, né? Você vê ali, né? A gente, como exemplo aqui no AC Camargo, que é um dos lugares que nós vamos em um grupo maior. O pessoal mesmo, como exemplo, a gente se reúne ali no metrô da Vergueiro. Só os colaboradores do metrô, já falando ali que o pessoal vai doar sangue, eles já ficam meio espantados. Quando o pessoal vai pela rua ali, andando um atrás do outro com a camisa Gotas Eficientes, o pessoal fica olhando. Quando entra dentro do Hemocentro, tem outras pessoas, todo mundo fica olhando. O que essas pessoas com deficiência estão vindo fazer aqui? Aqui não tem nada, né? Mas tem, o mais importante, ali é um lugar de multiplicar, né? De ajudar outras pessoas. E as pessoas com deficiência, através do Gotas Eficientes, eles podem fazer isso de forma igual, né? De forma como ajudando o próximo, multiplicando o amor ao próximo. Então conta pra gente um pouco sobre o começo do Gotas, né? Como foi esse começo? Então, dentro desses passeios que nós fazemos, né, o pessoal se diverte muito, né? Porque é bem diferente, né? Você tá aí voando, né, saltando de paraquedas, né, andando em uma Harley Davidson ou em um Jeep eficiente no meio da lama, e a gente joga os deficientes na lama também. Em algum momento, conversando com esses deficientes na nossa sede, um chegou a comentar, olha, por que a gente não vai doar sangue? Eu falei, mas vocês podem doar sangue, né? Ele falou, lógico, a gente pode doar sangue, qual é a diferença do nosso sangue? É igual, né? O nosso sangue é um sangue vermelho e nobre que pode salvar pessoas. Então, naquele momento, a gente já se reuniu. O início do Gotas era em junho, porque tinha aquela chamada, eu acho que foi por isso que estimulou essa pessoa com deficiência a comentar isso, que é a campanha do Junho Vermelho, né? O Julho Vermelho. E aí a gente foi lá doar. E logo naquela semana a gente já foi doar ali em São Bernardo do Campo, no Colsan, e fomos muito bem atendidos, já fez uma grande diferença, né? O pessoal também, às vezes, desmistificar uma coisa, assim, para os hemocentros, né? O hemocentro quer, como é que eu vou receber um cadeirante, como é que eu vou receber uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa intelectual? Pessoal, é igual, né? Não tem diferença. É receber com uma única coisa, com amor. Agora, hoje, quantas pessoas ou quantos litros de sangue já foram doados pelo Gotas? Olha, então, esse é um número difícil da gente firmar o número, né? Porque já é nacional, né? Então, assim, como exemplo, que a gente estava comentando, o pessoal da Devim do Mato Grosso do Sul. Eles já estão há 3 anos doando sangue lá, né? O pessoal de Jundiaí, o pessoal de Natal e várias outras instituições pelo Brasil inteiro, né? E em São Paulo também, em vários lugares já é doado o Gotas Eficientes, né? O dia de doar o amor corre em suas veias. Então, assim, o número a gente não consegue firmar, né? Mas o que acontece é, por exemplo, quando a gente vai no AC Camargo, é um grupo de 30 pessoas com deficiência. Então, assim, 30 vezes 4, só são 120 pessoas que já foram salvas com essa gota eficiente, né? E também alguma coisa que aconteceu foi, sempre a gente fazia uma vez por ano, né?
agora é dia 14 de setembro. Mas na pandemia, fomos convidados, né, por alguns bancos de sangue de fazer 3 vezes ao ano. Então hoje aqui em São Paulo, o Gotas Eficientes acontece em janeiro, maio e setembro. E cada dia mais salvando vidas. Você comentou sobre a data do dia 14 de setembro, que foi instituída, então, por vocês, pelo Gotas Eficientes, lá atrás, como o dia de então, fazer essa mobilização. Por que essa data? Então, como eu disse, antes a gente fazia em julho, porque é o mês da doação de sangue, e aí um dos deficientes também, né, porque a gente, assim, é muito participativo, né? Então, um deles comentou, por que a gente não faz um sábado antes de iniciar a semana de luta da pessoa com deficiência, né? Porque antes de nós irmos aí lutar por nossos direitos, né, e por nossos deveres, nós também temos que fazer o bem. Então, assim, antes de lutar, a pessoa com deficiência vai lá no sábado e doa o amor que corre em suas veias. Então, assim, é um momento muito lindo, onde a pessoa, antes de ir para a guerra, né, antes de fazer lá, lutar por si próprio, ele vai lá e ajuda a salvar vidas. Então, assim, é um momento inesquecível. Ficou uma data que já está aí, acho que há 5 anos sendo essa data marcada. E quando acontece, como você disse, em São Paulo, em outros meses, aí a data é a combinar? Não, sempre é a última semana do mês de janeiro e a última semana do mês de maio, por causa que a pessoa ela pode doar mulher 3 vezes ao ano e homem 4 vezes ao ano. Então a gente chegou em uma data entre os dois, né? Ficou a cada 4 meses a doação de sangue, né? E lembrando que quando eu falei o AC Camargo, né? Mas assim, na doação de janeiro, então o pessoal foi no ProSangue, o pessoal foi no Banco do Estado de São Paulo. Então, assim, são vários lugares que os deficientes doam ao mesmo tempo, né? E também lembrando que a doação de sangue vai ser supostamente nacional, mas já é municipal, da doação de sangue da pessoa com deficiência, familiares e amigos. Por quê? Muitas pessoas com deficiência, por ter feito um transplante de fígado, de rim, ou alguma outra situação, não pode doar sangue. Então, ela leva um amigo ou um familiar para doar também no lugar dela. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar. Se além dos deficientes, também familiares e amigos podem ir, ou adeptos a essa causa, e sim, podem todos aderir ao dia 14 de setembro do Gotas Eficientes. Sim, o Gotas, assim, não é só, assim, já tem o apoio, né, da OAB, né, de São Bernardo, a OAB de Campinas, o ano passado, o pessoal do Rotary também participa bastante, a Associação dos Construtores e Imobiliários de São Bernardo do Campo participou, várias empresas participam, é aberto a todos, né? Foi muito engraçado que quando a gente começou, acho que era a diretora ou gerente da ProSangue falou, olha, esse nome é maravilhoso, né? Então, assim, a gente quer tentar levar essa mensagem, né, essa gota eficiente para todas as pessoas, né? Então, a imensidão disso a gente não sabe, né, que vai parar, mas eu sei que é um mar de sangue que está transformando a vida de muitas pessoas e realmente dando o que a gente se propôs, é o amor que corre em nossas veias. E o dia 14 de setembro virou também lei municipal, aí, por autoria de um projeto de lei de um vereador de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e que foi aprovado recentemente. Então, por esse motivo, a lei Gotas Eficientes virou uma lei municipal. Qual é a importância, Dom, de se tornar uma lei, de um projeto como esse, ter esse peso do apoio dos legislativos? Nesse momento foi o apoio de um legislativo municipal, mas se houvesse o apoio de um legislativo estadual, futuramente federal, qual é a importância? Olha, Mariana, você falando assim, é emocionante, né? Porque foi quarta-feira que foi feita, né, a votação lá em São Bernardo, e quando foi dito projeto, lei Gotas Eficientes, eu até assim, eu não acreditei, né, assim, que uma atitude que iniciou com aqueles deficientes se tornasse uma lei, né? E você sabe muito bem, né, todos aí as pessoas que trabalham com legislação, né, e sabe da importância, né? Então, assim, para nós lá em São Bernardo, que iniciamos lá em São Bernardo, foi um momento mágico. E a gente gostaria de contar
né, com todos os deputados aqui de São Paulo, do Brasil, né, e quiçá também federal, desse momento único, né, que não tem se é de partido A, partido B, se é branco, se é pessoa com deficiência, que não é, mas sim um momento onde a gente pode se unir, né, e dar protagonismo a essa pessoa com deficiência, né? E esse dia, 14 de setembro, é de muita importância que se torne lei também aqui no estado de São Paulo, porque com certeza as associações, ONGs e institutos, sendo uma lei, né, eles dão mais valor, né, eles se veem de forma diferente. E eu gostaria que quem puder nos ajudar a transformar essa lei em uma lei estadual seria de muita alegria para todos nós. O que representa para esse deficiente que tem a oportunidade de doar esse ato? Qual é o simbolismo que tem? O simbolismo é de ser realmente cidadão, né? De fazer parte da sociedade, né? Desculpa, não tem nem como explicar, porque é só vendo assim, sabe? Olhar nos olhos de uma pessoa com deficiência e ver o olho dele brilhar, porque quando os deficientes do olho eles até fazem assim, o pessoal do Hemocentro faz alguma coisa que às vezes até não poderia, eles pegam a bolsa de sangue e colocam assim bem no peito da pessoa com deficiente, para eles sentirem, do deficiente visual, né? Para eles sentirem assim o que é o sangue dele. E vocês sabem que aquele sangue ele sai quente, né? Então assim, os olhos brilham das pessoas com deficiência visual, né? Então assim, e daquela menina que também, uma cadeirante, né, que foi doar sangue, que chegou toda feliz lá, doando sangue pela primeira vez, e alegre. Então, assim, é isso que traz felicidade para nós, sabe? Saber que através de uma atitude que iniciou-se por acaso, hoje traz o brilho nos olhos de uma pessoa com deficiência visual. Agora, muita gente ainda tem o preconceito, como você disse, né? Quando vocês caminham em direção ao Hemocentro, por exemplo, e as pessoas veem pessoas com deficiência se dirigir ou entrar no Hemocentro, por que, Dom, você acredita que, né, as pessoas ainda tenham esse preconceito? Por que uma pessoa que tem deficiência não pode praticar a cidadania, não pode ajudar o próximo? Esse pré-conceito aí, né, existe em tudo, né? Não é só com a pessoa com deficiência, né? Mas é o LGBT, é o negro, é o índio, às vezes o português, o japonês. É que nós não conseguimos viver em uma sociedade justa e igualitária, né? Então, assim, não tem nada, é um negócio comum, né? É comum, mas infelizmente a nossa sociedade não consegue enxergar a importância de sermos iguais, né? E é isso que eu acho que essa gota eficiente, né? Que a pessoa vai receber lá no Hospital das Clínicas ou qualquer outro hospital, aquela gota eficiente daquela pessoa com deficiência vai estar ajudando salvando a vida daquela outra pessoa, né? Então assim, o adote cidadão, né? Então assim, não existe cidadão rico ou pobre, não existe nada, somos todos iguais, sabe? Então assim, é isso que a sociedade tem que ver. A sociedade começar a perceber que todos temos o mesmo sangue, né? O tipo sanguíneo não muda em nada, né? O que muda em nossas veias corre o amor. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a olhar quando vê uma pessoa com deficiência, quando vê qualquer outra pessoa que seja supostamente diferente a nós. Falando sobre a doação de sangue, especificamente a importância desse ato, aqui a Assembleia Legislativa já criou legislações que impulsionam, então, meses que incentivam as pessoas com que façam a doação. Qual é a importância também, Dom, de ter leis, de ter um parlamento que pensa e faz leis sobre essas questões, né? Ou seja, voltada à cidadania, ao ato de pensar no próximo? Eu acho que é a essência, né? Eu acho que você ter um cargo público, né? Ser um servidor público, eu acho que essa é o mais importante, né? Você fazer o seu trabalho que venha trazer para a sociedade algo que ela necessita, né? E leis como essa da Gotas Eficientes traz ao protagonismo a pessoa com deficiência, né? E por isso que eu não estou falando aqui como adote o cidadão, né? Estou falando como um cidadão que participa de uma ação Gotas Eficientes que não vai ser mais só minha, né? Então, essa Gotas Eficientes é da Dorina Noil, é do Laramara, é da Adevin, é do Hemonorte, é do AC Camargo, né?
é servidor público, né? É sua que faz as leis para que possamos ter uma sociedade mais igualitária. Daqui para frente, qual o futuro, quais são os novos projetos e também quais são as novas diretrizes para ampliar cada vez mais o Gotas Eficientes e outros projetos que começaram pelo ADOT? Então, o que nós pedimos aqui, né, é que você, né, que tem uma ONG ou uma instituição, ou um instituto ou uma empresa, deficiente ou não, é que enxergue que o Gotas Eficiente é de todos nós, né? Então, assim, o nosso objetivo é que a gente consiga ter a participação de todos vocês. Então, assim, a gente está aberto, existe o Instagram, que é o Gotas Eficientes, lá que tem vários depoimentos, né? De várias pessoas que apoiam, né? Como a própria Mariana, né? Foi uma das nossas madrinhas, globais e não globais, né? Então, assim, pessoas que querem realmente fazer a diferença. Então, eu espero que você que esteja aí venha participar do Gotas Eficientes. Eu espero que a sua instituição, com pessoa com deficiência, assuma esse compromisso social e venha salvar vidas junto a nós. Dom, você comentou sobre os projetos futuros aí do Adote um Cidadão e também, entre eles, o Gota Eficiente, como a Casa do Adote para 2025. Conta pra gente o que seria. A Casa do Adote é o novo projeto Adote Cidadão, porque nós estamos completando 25 anos. Eu, honestamente, já pensei até em parar quando chegasse a festa de 25 anos, mas felizmente, eu ia falar infelizmente, mas felizmente eu não consigo, né? Porque a história que foi sendo feita nesses 25 anos traz a pessoa um compromisso, né? Porque eu acabei me tornando um empreendedor social sem saber o que era. Né? Eu acabei o ano passado tendo um evento que eu acabei premiando outros empreendedores sociais, então assim, o negócio está tomando uma dimensão muito grande. E essa Casa do Adote é que nós somos de São Bernardo, né? E às vezes a gente não consegue ir lá, tem pessoas que vêm de Quitaúna, pessoal de São Mateus, pessoal de Santana, de lugares muito longes para ter uma aula de celular ou para participar das coisas do Adote, né? Então o nosso objetivo para esse final de ano e 2025 é fazer a Casa do Adote aqui em São Paulo, que é um centro de convivência, onde a gente possa dar, principalmente, sorrisos às pessoas com deficiência e seus familiares. Para finalizar, eu acredito que tanto o Adote o Cidadão quanto o Gotas Eficientes e os demais projetos que você citou até aqui falam muito sobre o papel do terceiro setor na sociedade hoje, a importância, né? E também a relevância que um trabalho sério como esse que é feito há mais de 20 anos, chega e colhe, como a lei municipal, por exemplo, que culminou agora, e quem sabe até uma lei estadual, federal futuramente. Qual é a importância de ONGs, de entidades do terceiro setor, realmente como Adote um Cidadão, desenvolver projetos como Gotas Eficientes e muitos outros? Olha, faz toda a diferença, né? Porque são ações como a do Adote, né? E outras pessoas, outros empreendedores sociais, como eu disse agora há pouco, eu homenageei 30 empreendedores sociais em São Bernardo que eu não conhecia o trabalho deles, né? Então, assim, o Instituto Quebradas, né? Eu falei, o que é isso, né? Então, uma pessoa que ajuda outras pessoas em favelas a ser empreendedora, né? Então, assim, tem muitas ações. Então, assim, toda a ação do terceiro setor é muito importante. O que nós precisamos apenas é ser um pouco mais profissionais, né? E que a sociedade entenda a diferença entre setor público, terceiro setor, né? Que dê mais valor, né, ao trabalho realizado por formiguinhas que estão aí perto da sua casa, perto do seu trabalho, fazendo a diferença, nem que seja doando um marmitex, né? Então, o importante é ter ações do bem. E eu espero que você aí também, né, que está ouvindo esse programa da Alesp, né, também pense aí, o que você está fazendo para ajudar ou fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Participe um pouco mais, dê um pouco mais do seu tempo para salvar não vidas, né, mas para transformar vidas, fazer que essas pessoas tenham um momento de felicidade. Bem, agradeço demais aqui a sua presença no Alesp Cidadania de hoje. Ainda não acabou o programa, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar com um membro, membro do Gotas Eficientes, vai dar o seu depoimento aqui para a gente também. Fique conosco, até já.
Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao Alesp Cidadania de hoje. Nesse segundo bloco, tenho o prazer de conversar com Maristela Mendes, ela que é doadora do Gotas Eficientes e também uma empreendedora social. Já participou aí de todos ou boa parte dos projetos do Adote um Cidadão, como o Jeep, o Surf Eficiente, o Velas Eficientes e o Gotas, né? Aliás, o Surf Eficiente, é o Surf Eficiente sim, também. Surf Eficiente, muito sim. bem. Maristela, seja bem-vinda. Obrigada, Mariana. Obrigada, Alesp, por nos receber, por dar esse espaço, né, e essa oportunidade da gente compartilhar algo tão bacana. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Nós é que agradecemos. Maristela, começa contando pra gente, porque a sua deficiência visual, você não nasceu com ela, você adquiriu ao longo da vida. Sim. Eu me enxergava normal até os 7 anos, né? E aí com 7 anos eu perdi parte da visão central, então tem uma mancha na retina na parte da central e enxergo com a periférica. Eles falam que é a incompatibilidade genética dos meus pais, né? Então a minha mãe enxergava normal, meu pai também, mas a junção genética deles dá alguma questão na deficiência visual. E aí de uns 3 anos para cá, eu acabei tendo mais uma perda, né, visual, e aí foi aonde até, daqui a pouco a gente entra em detalhes, mas foi aonde eu conheci o Adote um Cidadão e deu essa repaginada aí na minha vida. E você há 10 anos trabalha, né, no mercado de RH, está inclusa no mercado de trabalho formal. Como Sim. foi, ao longo de todos esses anos, fazer parte do mercado? Você sentia preconceito? Você viveu situações? Como foi para entrar? É um desafio que muitas pessoas com deficiência sofrem e é uma das grandes dores hoje, né? Sim. Eu atuo no mercado de trabalho já tem um bom tempo já, mas especificamente em RH fazem mais de 10 anos, né? E eu sou consultora, sou palestrante nessa área. E sim, a gente encontra muitos entraves, muito pela falta de informação, né? Pelas pessoas às vezes não entenderem muito bem o que é a deficiência, então acabam colocando meio que todo mundo num padrão, né? Numa caixinha ali. Então eu já ouvi N situações, mas uma delas foi, eu não vou poder pensar numa contratação de uma pessoa com deficiência visual, porque a gente não tem a parte da estrutura do prédio adaptada para você. A gente não sabe como lidar, a gente vai ter que fazer um curso de Libras para os funcionários. Então você vê que assim, às vezes a pessoa está tentando, né? E eu acho isso válido, mas eu acho que a pessoa precisa também querer ouvir, né? Se ela tivesse me perguntado antes de propor tudo isso, ela ia saber que a parte arquitetônica para a gente é importante sim, mas a gente consegue subir uma escada, não precisamos de uma rampa. Ela iria saber que a Libras é importante para o deficiente auditivo, não para o visual, no nosso caso é o Braille. Mas muito assim, a gente consegue adaptar sem ser pelo Braille, sim com às vezes recursos tecnológicos. Então, por exemplo, uma ferramenta de trabalho que eu utilizo, diferente do convencional, né, das pessoas que usam computador, seria um leitor de tela, né, e um software de voz que vai fazer a leitura do que está ali para mim. O restante é um computador igual ao seu, igual ao deles, o ambiente de trabalho é uma mesa igual. Claro, cada deficiência tem sua particularidade, cada pessoa se desenvolveu de uma forma, então por isso que eu acho assim, o principal é perguntar, né? Então muitas vezes as pessoas numa entrevista, por receio de perguntar como você se tornou uma pessoa com deficiência ou o que você precisa de recurso, ela acaba nem deixando aquele candidato se colocar, né? Não dá nem a oportunidade para o candidato falar quem ele é. Então, nas atuações que eu tive no RH, como recrutadora, já trabalhei com um programa de jovens aprendizes e de estagiários, eu sempre trazia muito isso para eles, né? Entender quem é o candidato e não pressupor, né? Então, tem uma deficiência física, então eu não vou colocar ele para fazer isso em tal lugar. Não, conversa com a pessoa. Às vezes você está achando que é uma coisa e é outra, né? Então, eu acho que entraves a gente tem muitos e eu acho que o que a gente vem a cada dia é mostrando uma coisa que o Veiga falou, né, assim, não ver a pessoa como uma pessoa com deficiência, né, nós temos temos um perfil com N situações, boas e ruins, somos um pacote, né, e basta a gente entender o que a gente precisa ajustar para aquela pessoa dê o melhor dela. Então, quando eu busco um profissional falando em RH, eu busco pelo que ele sabe fazer.
e não pelo que ele não tem. Eu não busco uma deficiência, eu busco uma competência, né? Então, eu acho que é isso o que eu deixo aí de recado para as pessoas e os profissionais de RH que estejam me ouvindo. Por favor, conheçam os candidatos antes de imaginar, que às vezes o que a gente imagina que é tão complexo, às vezes é tão simples, e você está perdendo aí uma pessoa comprometida, uma pessoa engajada, que está se manifestando, né, assim, interessada em estar no mercado. Então, acho que é isso o que eu deixo aí para os meus colegas. Sem dúvida. Como você teve esse primeiro contato, ou como essa sua trajetória te levou para esse primeiro contato com os projetos do Adote um Cidadão? Então, o Adote veio num momento muito importante para mim, né? Eu passei, como comentei, tive a questão da deficiência visual, mas fiquei enxergando 20% e era uma baixa visão que eu tinha qualidade. Então, eu não usava bengala, eu tinha adaptações e ajustes menores, né? E aí, de 3 anos para cá, eu tive essa piora maior da visão, então agora hoje eu utilizo bengala. Eu ainda sou baixa visão, mas eu perdi questão de profundidade, o foco, então tá bem mais acometida a visão. E também, nesse mesmo período, nesses 3 anos, de lá para cá, de 2020 para cá, eu perdi a minha mãe e perdi minha avó, né, que eram 2 grandes apoios. E, assim, naquele momento, tudo isso acontecendo junto, pandemia também, eu caí e ainda fiquei em casa com muleta. Então, imagina, uma pessoa que não enxerga e não anda. Então, eu estava num momento muito difícil, assim. Hoje eu conto sorrindo, mas foi uma fase muito difícil. E foi nesse momento que uma amiga falou: Mari, fiquei sabendo do Adote um Cidadão, você não quer ir no passeio de Jeep? E eu sempre fui alegre, sempre comunicativa, brincalhona, mas eu não estava legal. E eu falei: acho que eu não vou não. Ela falou: não, vamos, vai ser legal, você vai gostar. Eu falei: mas a gente vai ficar andando dentro de carro? Acho que não. Ela falou: vamos. E eu fui. E que bom que essa amiga me chamou e que bom que deu tudo certo, porque eu vi muitas pessoas assim, envoltas ali naquele ambiente de falar: vamos pôr 3 pessoas com deficiência no meu carro. Então, eu até brinquei depois, no início do passeio era uma e no final do passeio já era outra, né? Então, no final do passeio eu já estava falando assim: você devia ter passado em mais buraco. Poxa, nem vi esse carro sujo de barro. Eu já estava sendo eu de novo, né? Assim, brincando. E eu acho assim que foi muito acolhedor aquela ação para mim, né? Ver as pessoas ali buscando pessoas com deficiência. Então eles falavam assim, que a gente chama de Zequinhas, né? Então, eu quero um Zequinha para no meu carro. Ainda faltam 2 Zequinhas no meu carro. Então, assim, num momento e numa sociedade que muitas vezes a gente não é a primeira escolha, ali estavam buscando a gente. Então eu falei: cara, que legal, que projeto bacana. E aí foi só crescendo a minha admiração, né? Assim, o surf também foi muito impactante para mim, né? Muito tempo sem ir para a praia, sem ver o mar, nessa nova perspectiva de visão reduzida. E aí você vê um cadeirante, né? Ele chegando ali na praia, e eu, como sou voltada para a área de RH, diversidade, eu sei o quanto é difícil um cadeirante ir para uma praia. Muitas vezes a própria família não tem ali estrutura ou não acha que é possível levar um cadeirante. Vai falar: poxa, eu vou empurrar a cadeira de roda na areia, como que eu vou pôr ele numa prancha para ele entrar no mar? Como que essa pessoa vai interagir? E aí eu vi tudo isso acontecendo lá, nesse passeio do Adote um Cidadão. E aí foi onde eu, assim, fiquei encantada, né? Então eu tenho o privilégio hoje de poder falar que eu fui uma das beneficiadas do Adote, e hoje está aqui desse lado da cadeira, né? Podendo propagar esses sorrisos para quantas outras Maristelas que às vezes estavam tristes, sem perspectiva, como eu estava naquele momento. E assim, o quão, né, assim, abriu assim as portas para mim. Então é muito gratificante, assim, eu fico realmente emocionada de falar. E claro, você participou também do Gotas Eficientes. Sim. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente também mais um pouco desse seu sentimento, dessa sua experiência. Você comentava comigo nos bastidores que é um todo, né? Desde o caminho até o Hemocentro, até quando você entra. Sim. E dentro do Hemocentro também as pessoas que você encoraja e que você impacta. Sim. Nossa, eu espero conseguir falar sem chorar. Porque para mim foi muito legal também, né? O que eu penso, assim, da quebra de perspectiva, né? Então, às vezes as pessoas com deficiência têm diversos, né, acometimentos que levam à deficiência. Então, às vezes a pessoa com deficiência pode ser uma pessoa que precisa da doação de sangue, né? Mas se ela está com saúde a ponto de poder doar para alguém, por que não?
né? E na verdade eu falo porque sim, né? Então isso é muito legal, porque durante o trajeto, né? Então encontrei algum pessoal no metrô, fui pedir ali uma ajuda, em qual é a saída, tudo. Ah, você está indo encontrar o pessoal? Eu falei, ah, estou indo na doação de sangue do AC Camargo. Poxa, que bacana, pô, a minha vida é tão corrida, é tão difícil, isso é o funcionário do metrô falando, né? E às vezes eu tenho vontade, mas eu tenho um pouco de medo de agulha. E eu sou a prova que eu morro de medo de agulha. Eu sou daquela que eu não enxergo, mas eu não olharia, porque eu morro de medo. Então eu fico assim, tipo, ai meu Deus, minha pressão baixa, tudo, mas é tão gratificante você poder fazer uma doação. Tive pessoas na minha família que precisaram, e aí você vai vendo naquelas pessoas que você vai encontrando no caminho aquela coisa de, poxa, você é uma pessoa com deficiência e está indo doar sangue. Caramba, que legal. E aí, para essa pessoa do meu trabalho, eu até brinquei. Eu falei, minha vida também é tão corrida quanto a sua. Também, né, tem bastante coisa para fazer. Mas, se você arrumar um tempinho, poxa, vai ser muito legal. Olha só, estou indo encontrar um grupo de amigos, né? Então, são cadeirantes, deficiente visual, auditivo, intelectual, todo mundo junto. E os familiares e amigos também, né? Eu acho que isso que é bacana também falar. Então, é uma doação que vai beneficiar a sociedade como um todo, né? Então, quando a gente pensa em sociedade, a gente quer ser inserido na sociedade, a gente quer fazer parte das ações, a gente é beneficiado, né? Então a gente quer contribuir de alguma forma, né? E eu acho que a doação de sangue doe amor que corre em suas veias, né? É um slogan muito legal, porque é gotas eficientes, né? Uma gota eficiente vai fazer a diferença para quem está recebendo. Então eu acho que assim é muito legal ver toda essa transformação que acontece até a gente chegar no Hemocentro e chega lá, né? O pessoal, pelo menos do AC Camargo, a Mari, minha xará também, sua, é muito querida, sempre chega, olha, uma deficiente visual aqui. E ela, depois que eu doei o sangue, né? A primeira vez eu não consegui, Mariana, porque eu estava com a hemoglobina baixa. Então, é legal a gente que pensa em doar, a gente se preparar, beber bastante água, ver, né, as nossas taxas, dormir direitinho, né? Então, tem todo um carinho, todo um preparo para a gente poder fazer essa ação e ser legal para a gente e para quem vai receber. E aí, quando a Mariana veio e depois a gente fez ali a doação e ela me deu para que eu encostei a mão na bolsa, assim, né? E eu falei, caramba, porque a gente não tem ideia às vezes, né? E aí eu falei, caramba, que legal, é algo que estava em mim, né? E o sangue fica quentinho, assim, e aí você fala, nossa, que calorzinho que deu no coração de falar, poxa, eu estou ajudando pessoas, né? Eu que recebi tantas coisas, hoje eu estou podendo ajudar. Então eu fiquei realmente emocionada, igual eu estou agora, porque para mim foi muito legal. Muito legal, assim. Acho que, sei lá, se você falasse assim, Mari, você vai fazer uma doação de uma roupa, de um sapato, de um dinheiro, acho que nada me daria o que eu senti naquela hora. Desculpa chorar. Imagina, imagina. É importante a gente compartilhar com quem nos acompanha não só a importância dos projetos e a importância da adesão de pessoas como a Maristela, por exemplo, mas também desse sentimento que não tem nenhum mais verdadeiro, né, do que exatamente isso. Acho que isso retrata muito bem, melhor do que qualquer palavra que a gente pudesse usar aqui. Acho que isso é o que retrata. Fala pra gente agora, mudando um pouco também, Maristela, o fato de você está numa guinada, está num novo momento de se tornando também uma empreendedora social, né? Muitas pessoas não entendem muito bem, né, o que significa ser um empreendedor social. Como foi para você essa virada e como tem sido se reconhecer nessa nova figura? Eu estou muito feliz e esse choro é de felicidade, assim, de tamanha mudança, de tamanha transformação que está tendo na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a questão social, para o terceiro setor, então já fiz ações sociais, palestras, enfim, e sempre achei muito importante a gente fazer algo que fizesse ali, que mudasse, não só o nosso entorno, né, mas que trouxesse ali alguma, como que eu posso dizer, como a gente fala no Adote um Cidadão, deixasse ali uma sementinha. E eu acho isso muito legal. Então, quando, né, surgiu essa possibilidade de conhecer o projeto do Adote um Cidadão, eu vi a diferença que faz, né? Hoje no mercado a gente tem muito, né, a gente fala agora, né, o mundo do trabalho. Então, hoje no mundo do trabalho a gente tem muitas ações voltadas para a qualificação profissional, voltadas para a empregabilidade, PCD,
mas pouco se faz pelo lazer, né? Pouco se faz por essa experiência, né? Então eu acho que o Adote um Cidadão vem aí também nesse viés de qualificação profissional, porque nós temos um curso muito legal de empreendedorismo, então eu acho que assim, a gente tem esse viés de qualificação sim, mas a gente também tem essa questão social, porque, por exemplo, uma pessoa, né, como eu estava naquele momento, né, fragilizada e tudo mais, eu não estava buscando um curso naquele momento, eu estava buscando ficar bem comigo, porque o curso seria o próximo passo, né? Então, eu acho que essa questão de ser uma empreendedora social no Adote está me trazendo isso, né, a possibilidade de trabalhar com a experiência que eu já tenho, com toda a minha trajetória profissional, mas muito alinhado com a minha trajetória pessoal, com o que eu busco, né, com a minha essência, com o que eu acredito. Então, tô super feliz, assim, tô muito, muito realizada de estar aqui. E assim, para mim foi uma honra, né, ter essa oportunidade com 25 anos do Adote, e é o que a gente brinca que por mais 25 e por aí vai. E você vem também com uma experiência muito importante, claro, e agora para agregar cada vez mais também nesse novo projeto que é a Casa do Adote, sim, aqui na capital paulista, um projeto para 2025, mas que você vem aí encabeçando também junto ao lado do Dom Veiga. Sim, é muito especial e acho que a gente... a nossa missão é trazer sorrisos, é o que a gente fala, né? Então, proporcionar para que essas pessoas tenham ali um centro de convivência, né? Que façam parte dessas ações, os passeios, que são incríveis, e que também tenham ali um ponto de acolhimento, um ponto de apoio, um ponto de encontro. Eu acho que é isso que a gente pretende para o Adote, ali que seja um lugar de acolhimento para essas pessoas, né? Hoje o Adote fica em São Bernardo, então estando em São Paulo, pode ser que a gente consiga atender essas pessoas que estão em outras localidades que acabam tendo uma distância muito longa até São Bernardo. Então, em breve a gente vai ter novidades. Sem dúvida. E para que a gente possa conduzir ao final também, como conversei no primeiro bloco, agora existe a Lei Municipal Gotas Eficientes, e a gente fala sobre a importância também do parlamento, por exemplo, paulista, que sempre incentiva campanhas de doação, né, por meio de leis aprovadas aqui também. E quem sabe um dia o Gotas Eficientes vira uma lei estadual também. Mas enquanto isso, qual é a importância do poder público andar aliado aí às iniciativas do terceiro setor, como o Adote um Cidadão, que tem um dos projetos aí como o Gotas Eficientes? Olha, como vocês viram, né, eu me emocionei porque é algo muito grande, assim, a gente às vezes não tem noção, né, do que é uma gotinha no oceano, como a gente diz, mas uma gotinha de doação de sangue é muito significativa. Então, eu espero mesmo assim que essa iniciativa, né, dessa lei municipal que acontece agora em São Bernardo, do dia 14 de setembro, ser a lei, né, da Gotas Eficientes, doe o amor que corre em suas veias, que a gente consiga realmente propagar, né, que não seja uma ação única do Adote, mas que seja uma ação de cada um de nós, né, nós como sociedade. Então, assim, que cada um de nós, cada um de vocês que estejam ouvindo a gente, que pensem, poxa, vamos fazer uma doação de sangue? Poxa, às vezes conversa com o vizinho, às vezes fala, eu tô com um pouco de medo de agulha, não tem problema, se você juntar mais gente, vocês vão ver que a coragem vem, né? Tem um coraçãozinho que eles dão também, que é o que faz a gente bombar o sangue. Então eu tava tão com medo, gente, que eu tava apertando aquilo ali, eu falei, ai, que bom, encontrei alguma coisinha para me dar um conforto, né? E era um coraçãozinho. Então eu acho que é muito importante, é muito representativo a gente, né, ter conquistado esse espaço, mas eu acho que a gente pode fazer isso pelo Brasil, porque já tem ações, Mariana, que acontecem em outras localidades também, né? Então, como o Dom Veiga falou, no Mato Grosso a gente já tem um pessoal que super apoia, então a gente quer contar que assim seja uma ação do bem, né? Uma doação de sangue, doe o amor que corre em suas veias. Eu acho que todo mundo pode fazer isso, pessoas com deficiência, familiares, amigos. Então eu deixo aqui, né, aproveito esse espaço, agradeço muito a Lesp por isso e deixo aqui o convite para que você que esteja nos ouvindo também faça parte dessa corrente do bem, doando aí o amor que corre em suas veias, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para quem vai receber, mas para você vai ser muito gratificante. Eu espero que seja tanto quanto foi para mim. Vocês viram que eu até chorei. Nós é que agradecemos aqui a sua presença hoje no Alesp Cidadania. Imagina. Obrigada por compartilhar conosco seu depoimento, sua história. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer.
Nós agradecemos também a sua presença que nos acompanhou, seja pela TV ou pelo YouTube aqui na Rede Alesp. Mais uma vez, sempre agradecendo a sua companhia e falando que a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!